Logo no começo, eu já quero deixar bem claro. Se eu soubesse que aquele rapaz era um golpista fugido da polícia, eu tinha trancado minha porta no primeiro aperto de mão que ele me deu. Mas a gente não nasce sabendo das coisas, né? E quando a pessoa tá muito sozinha, até um sorriso bonito parece que é uma salvação. O que eu pensei que ia ser um novo começo na minha vida quase virou meu fim. Um homem mais novo, todo arrumado, cheio de papo bom, parecia que só queria me ajudar, mas por trás daquela gentileza toda, tinha interesse. Interesse no que meu marido deixou para mim, uma casa grande no centro de Fortaleza, uma conta cheia no Banco do Brasil e eu, sozinha no mundo, sem ninguém para me orientar. Hoje eu conto essa história não é para me fazer de coitada, é para avisar outras pessoas. Porque o que ele tentou tirar de mim não foi só dinheiro. Foi minha dignidade também. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma situação assim, fica até o fim assistindo, porque dessa vez, quem caiu na conversa fui eu, mas quem se levantou também fui eu. E ele? Bom, ele teve o fim que merecia. Meu nome é Carmen Rocha, tenho 62 anos. Nasci lá no interior de Sergipe, em Canindé de São Francisco. Mas faz mais de 40 anos que vim morar em Fortaleza com João, meu marido. Quer dizer, meu finado marido. Ele se foi de repente, num domingo de manhã. O coração parou, foi o que o médico disse. Nem deu tempo de chamar socorro. Eu estava na cozinha fazendo café, ouvi um barulho esquisito no quarto e quando cheguei lá, ele já estava sem cor no rosto. 40 anos vivendo juntos e nem um adeus a gente pôde dar um pro outro. Depois do enterro, aquela casa ficou grande demais para mim. 2 andares, 4 quartos, uma sala enorme que João fazia questão porque gostava de receber os amigos do negócio dele. João tinha uma loja de material de construção que deu muito certo, trabalhava todo dia, inclusive domingo, guardava cada tostão. É pro nosso futuro, Carmen, ele vivia dizendo. Mas que futuro é esse se ele não tá mais aqui para aproveitar comigo? Todo dia eu limpo essa casa grande sozinha. De noite, o silêncio dói demais. João deixou tudo organizado. Isso eu não posso reclamar. A casa já tá no meu nome, quitada. Tem um carro na garagem que eu quase não uso porque nunca gostei muito de dirigir. E uma boa quantia guardada no Banco do Brasil. Os vizinhos já começaram a olhar diferente para mim. Viúva com casa própria e dinheiro no banco, é o que não falta gente querendo se aproveitar. Meus filhos, Marcos e Aline, já têm a vida deles. Marcos mora em São Paulo, trabalha com computador, vive ocupado. Aline mora em Recife com meus 2 netinhos que eu vejo mais por videochamada do que pessoalmente. No começo, depois que o pai morreu, eles até ligavam todo dia. Agora, quando muito, é uma ligação no domingo, e olhe lá, eu nunca trabalhei fora de casa. João não deixava. Dizia que mulher dele não precisava se cansar, que ele dava conta de tudo. No começo achei bom, mas com o tempo vi que fiquei para trás. Não sei mexer direito nessas coisas de internet, aplicativo de banco, celular moderno. Tudo isso que parece tão fácil para todo mundo, para mim é como aprender uma língua diferente. Foi assim que me vi nessa situação. Viúva, com dinheiro, mas sem saber como lidar com ele. Os papéis do banco, as senhas, os documentos da casa, tudo isso era João quem cuidava. De repente, tive que aprender tudo sozinha. Ou achei que teria que aprender sozinha, até conhecer ele, Pedro. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha continuado na minha solidão. Porque tem coisa pior que ficar sozinha. É estar mal acompanhada por alguém que só quer sugar tudo da gente até o último centavo. Essa é minha história real. Uma história de como a carência pode abrir a porta para o perigo, mas também de como nunca é tarde para a gente dar a volta por cima. Porque eu dei. Quando João morreu, parecia que o mundo tinha acabado para mim. Eu não sabia mais quem eu era sem ele. A gente ficou junto desde que eu tinha 22 anos. Ele decidia tudo, desde o que a gente ia comer até onde o dinheiro ia ser guardado. Eu só cuidava da casa, dos meninos enquanto eram pequenos, e acompanhava ele nos eventos da loja. Ser viúva, de repente, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. As primeiras semanas, eu nem abria as janelas. Ficava deitada na cama, olhando para o lado onde João dormia, esperando ele voltar.
Meus filhos vieram, ficaram uns dias, arrumaram umas coisas, mas logo tiveram que voltar para a vida deles. É assim mesmo, cada um tem seu caminho. Os vizinhos vinham trazer comida, fazer companhia, mas depois de um tempo, as visitas foram ficando menos frequentes. A vida segue, né? Só a minha que parecia parada no tempo. Foi aí que eu tive que começar a resolver as coisas. Conta de luz, conta de água, imposto da casa, dinheiro no banco. Eu mal sabia onde João guardava os papéis importantes. Encontrei tudo numa pasta no escritório dele, mas era como ler em outra língua. Eu sabia ler e escrever, sim, mas nunca tinha aprendido essas coisas de banco, de investimento, de imposto. Minha filha falou para eu vender a casa, comprar um apartamento menor e guardar o resto do dinheiro. Meu filho queria que eu fosse morar com ele em São Paulo. Mas eu não queria sair de Fortaleza. Aqui é minha casa, meus conhecidos estão todos aqui. Nessa idade, começar tudo de novo em outro lugar dá medo. Eu decidi que ia aprender a me virar sozinha. Por mais difícil que fosse, era hora de aprender o que nunca me ensinaram. Juntei coragem e fui ao banco. E foi lá que conheci Pedro. Pedro e seu sorriso que parecia sincero, mas escondia tanta maldade. O que eu não sabia é que minha história ainda estava só começando. E que às vezes a gente precisa passar pelo pior para descobrir nossa força. 3 meses depois que João se foi, eu tive que ir no Banco do Brasil resolver os papéis dele. Tinha que passar o dinheiro pro meu nome, mudar as contas, essas coisas que parecem simples para quem sabe, mas para mim era como decifrar uma coisa de outro mundo. João nunca deixou eu mexer com dinheiro. Não precisa se preocupar com isso, Carmen, ele sempre falava. Eu achava que era cuidado dele comigo, mas no fim das contas, ele me deixou sem saber me virar sozinha. Acordei cedinho naquele dia, me arrumei toda como se fosse para a missa de domingo. Coloquei meu vestido azul escuro que eu gosto, meus brincos de pérola que João me deu, passei um batom clarinho. Queria que as pessoas me respeitassem. Fiquei um tempão na frente do espelho, ensaiando o que ia falar, com medo de parecer uma velha que não sabe de nada. Peguei um táxi até o centro. O banco estava cheio de gente, como sempre tá. Fiquei na fila normal primeiro, até que uma moça da entrada viu meus cabelos brancos e me mandou para a fila dos idosos. Mesmo assim, esperei mais de 1 hora. Ficava olhando as pessoas usando aquelas máquinas, apertando os botões com tanta facilidade, enquanto eu mal sabia onde colocar o cartão. Eu tinha vergonha de pedir ajuda. Na minha cabeça, todo mundo estava me olhando e achando que eu era uma velha atrapalhada. Quando finalmente chamaram meu número, minhas mãos estavam suando de nervoso. Foi aí que conheci Pedro. Ele estava atrás do balcão, com aquela roupa azul do banco, bem passadinha, cabelo bem cortado, barba feita. Um moço bonito, devia ter uns 35 anos. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o sorriso dele. Um sorriso calmo, como quem diz, pode confiar em mim. Dona Carmen Rocha? Ele chamou. Sou Pedro Mateus, vou atender a senhora hoje. Em que posso ajudar? Comecei a explicar minha situação toda atrapalhada, misturando os assuntos, mostrando todos os papéis que tinha trazido numa pasta. Falei da morte de João, do inventário que estava correndo, que eu não entendia nada de conta bancária. Em vez de ficar impaciente como eu pensava que ele ia ficar, ele me escutou com toda a atenção do mundo. A senhora não precisa se preocupar com nada, dona Carmen. Estou aqui só para ajudar a senhora. Vamos resolver tudo com calma. Ele me levou para uma salinha separada, me ofereceu água, café, puxou uma cadeira para eu sentar. Pequenas coisas que hoje eu sei que era parte do plano dele. Mas na hora parecia só educação. Pedro foi organizando meus papéis, explicando cada documento, cada coisa que precisava fazer, com uma paciência que eu não via há muito tempo. Aqui estão os investimentos que o Sr. João deixou. A senhora tem uma boa reserva guardada. Ele sorriu, mas agora eu percebo que naquela hora os olhos dele brilharam diferente. Era o brilho de quem tá vendo dinheiro, que eu, coitada, confundi com admiração. Pedro foi digitando coisas no computador, me explicando o que estava fazendo, pedindo para eu assinar uns papéis. Nem uma vez ele me fez sentir burra ou incapaz. Muito pelo contrário. A senhora tem direito a tudo isso. Seu marido deixou tudo muito bem organizado. Impressionante como o Sr. João cuidou bem da senhora. Aquela frase mexeu comigo.
Talvez porque João, com todo o jeito prático dele, raramente falava coisas assim. Nosso casamento era mais de companheirismo silencioso do que de palavras bonitas. E ali estava aquele rapaz educado, me tratando como se eu fosse importante. O atendimento, que devia durar meia hora, acabou durando quase 2. Pedro fez questão de me mostrar como entrar no aplicativo do banco pelo celular, como ver meu saldo, como fazer pagamentos básicos. Anotou tudo num papel, com letra bem caprichada. Ele foi o único que não me tratou como uma velha burra. Me explicou tudo devagar, com respeito. Quando terminamos, já era meio-dia passado. Ele fez questão de me acompanhar até a porta do banco, coisa que nenhum outro funcionário fazia com os clientes. Na saída, me deu o cartão dele e atrás escreveu o número do celular pessoal dele. Qualquer dúvida que a senhora tiver, pode me ligar. Mesmo fora do meu horário de trabalho, faço questão de ajudar. Saí do banco me sentindo leve. Pela primeira vez desde que João morreu, alguém tinha me feito sentir que eu era capaz. Voltei para casa pensando naquele rapaz gentil, no jeito como ele tinha me tratado bem, mesmo sendo só o trabalho dele. Naquela noite, antes de dormir, peguei o cartão dele e fiquei olhando. Tinha uma fotinho dele pequena no canto, com aquele mesmo sorriso. Pensei em ligar no dia seguinte com alguma dúvida, só para ouvir aquela voz calma de novo. Me senti uma menina boba, com mais de 60 anos nas costas. Naquele dia, voltei para casa me sentindo menos invisível. O que eu não sabia é que enquanto eu guardava com carinho aquele cartão como se fosse um tesouro, Pedro já estava planejando cada passo de como se aproximar mais de mim, como ganhar minha confiança total, como um dia pegar meu dinheiro todo. A armadilha já estava sendo montada. E eu, na minha solidão, estava pronta para cair. Porque quando a gente está sozinho demais, até uma sombrinha de carinho parece um sol inteiro. Eu só queria ser vista, ser ouvida por alguém. E ele, com aqueles olhos verdes atentos e jeito de quem se importa, me viu. Não a pessoa que eu realmente era, mas o valor da minha conta bancária, o tamanho da minha casa, o tamanho da minha ingenuidade. Se você está assistindo e tem algum idoso na família que mora sozinho, preste atenção. Os caçadores sabem exatamente onde encontrar suas presas mais fracas. E às vezes, eles vêm vestidos de anjos salvadores. 3 dias depois daquele dia no banco, meu celular apitou com uma mensagem. Era um número que eu não conhecia. Bom dia, dona Carmen. Aqui é o Pedro do Banco do Brasil. Só para saber se a senhora conseguiu mexer no aplicativo direitinho. Fiquei toda surpresa. Nunca vi um funcionário de banco tão atencioso que manda mensagem para ver se está tudo bem. Respondi agradecendo e falei que tinha conseguido entrar no aplicativo, mas ainda tinha umas dúvidas. Pode perguntar qualquer coisa, dona Carmen. Estou aqui para ajudar a senhora. Foi assim que começamos a trocar mensagem todo dia. No começo, Pedro só falava de coisa do banco, como pagar conta, como fazer transferência, como não cair em golpe. Tudo bem certinho. Mas depois de um tempo, ele já perguntava outras coisas. A senhora almoçou bem hoje? Tá se cuidando, né? Gente que fica viúva às vezes esquece de comer direito. No início achei estranho. Pensei até em não responder. Mas era tão bom ter alguém se preocupando comigo. Meus filhos quase não ligavam mais, e minhas amigas foram se afastando depois que João morreu. Parece que viúva assusta as pessoas, como se fosse uma doença que pega. Uma semana depois, Pedro mandou outra mensagem. Dona Carmen, amanhã vence um negócio do seu investimento. Preciso que a senhora vá no banco para a gente decidir onde aplicar de novo. A senhora prefere que eu vá até sua casa? Às vezes é difícil ir até o centro. Nunca tinha ouvido falar de funcionário de banco que vai na casa do cliente. Falei que não precisava, que eu podia ir no banco, mas ele insistiu, dizendo que era um serviço especial para clientes importantes. Acabei aceitando, meio sem graça, meio orgulhosa. No dia seguinte, Pedro apareceu na minha porta pontualmente às 10 horas da manhã. Tava ainda mais bonito do que eu lembrava, de terno e gravata, pasta na mão. E trazia um ramalhete pequeno de flores. São para a senhora. Uma lembrancinha simples, nada demais. Fiquei sem jeito, não sabia como reagir. Fazia quanto tempo que alguém não me dava flores? João nunca foi de dar presente ou falar coisa romântica. Eu tinha até esquecido como era ganhar uma coisinha assim, sem ser data especial, só por gentileza. Pedro resolveu os assuntos do banco em menos de meia hora.
O resto do tempo, ficamos conversando na sala, tomando café que eu fiz questão de preparar. Ele elogiou minha casa, as fotos nas paredes, até meu bolo de laranja. A senhora tem mão boa para a cozinha, dona Carmen. Faz tempo que não como um bolo tão gostoso. Lembra o que minha mãe fazia? Antes de ir embora, ele sugeriu que a gente se encontrasse numa cafeteria no próximo fim de semana, para ele explicar melhor as opções de investimento que eu tinha. Fiquei na dúvida, é claro. Uma viúva de 62 anos saindo com um homem bem mais novo? O que as pessoas iam pensar? É só um cafezinho, dona Carmen, para a gente conversar sobre seu futuro financeiro com mais calma. Acabei aceitando. No sábado, me arrumei com um cuidado que há anos não tinha. Passei meu melhor perfume, coloquei um vestido florido que estava guardado há tanto tempo no armário que tinha até esquecido dele. Me olhei no espelho e, pela primeira vez em meses, não vi só uma viúva triste. Na cafeteria, Pedro já estava me esperando com uma mesa reservada num cantinho discreto. Quando me viu, levantou e puxou a cadeira para eu sentar. Outro ramalhete de flores me esperava. A senhora tá linda hoje. Esse vestido combina com seus olhos. Quando ele dizia que eu era bonita, meu coração batia forte como há muito tempo não batia. Durante aquele café, Pedro falou pouco de investimento e muito de vida. Contou da infância dele no Rio de Janeiro, de como veio para Fortaleza procurando trabalho, dos sonhos de um dia ter o próprio negócio. Parecia tão sincero, tão verdadeiro. E mais que tudo, parecia realmente interessado em mim, nas minhas histórias, nas coisas que eu gostava. A senhora tem uma elegância que é rara hoje em dia. Mulheres da sua idade têm uma sabedoria que as jovens nem sonham em ter. Aquele encontro na cafeteria se repetiu no sábado seguinte. E no outro. E no outro. Em algum momento, Pedro parou de me chamar de senhora e começou a me chamar pelo nome. Em algum momento, a gente parou de marcar para falar de banco e começou a marcar só para ficar junto. Em algum momento, as flores deixaram de ser um ramalhete pequeno e viraram buquês maiores, mais bonitos. Comecei a me arrumar mais, a me cuidar como há anos não fazia. Voltei a ter vaidade. Passei a ir no salão toda semana, comprei roupas novas, voltei a passar batom. Me olhava no espelho e sorria para mim mesma, satisfeita com o que via. Ele disse que gostava do meu perfume francês antigo, que lembrava a elegância de outras épocas. No dia seguinte, fui no shopping e comprei 3 vidros. As visitas de Pedro na minha casa ficaram mais frequentes. Ele sempre trazia alguma coisa. Um doce da confeitaria que ele dizia ser a melhor da cidade, um livro de um autor que achava que eu ia gostar, uma revista sobre plantas porque eu tinha comentado que queria arrumar o quintal. Presentes pequenos, nada muito caro ou exagerado. Hoje eu sei que ele fazia isso de propósito, para parecer generoso sem gastar muito. Em menos de 2 meses, Pedro já conhecia cada canto da minha casa, cada detalhe da minha vida. Sabia a que horas eu acordava, o que eu gostava de comer, quem eram meus vizinhos, quando meus filhos costumavam ligar. Na época, eu achava que ele guardava essas coisas por carinho, por interesse verdadeiro. Não percebi que eu estava sendo estudada como um território que ele queria conquistar. Uma noite, depois de um jantar que preparei com todo carinho, Pedro me beijou pela primeira vez. Foi delicado, respeitoso, sem pressa. Mesmo assim, me senti culpada, como se estivesse traindo João. Pedro percebeu meu desconforto e não insistiu. A gente não precisa ter pressa, Carmen. Temos todo o tempo do mundo. Aquelas palavras me acalmaram. Eu não estava pronta para um namoro de verdade, mas estava pronta para não estar mais sozinha. E Pedro parecia entender isso perfeitamente. Pedro se tornou minha janela para o mundo. Através dele, eu me sentia viva de novo. O que eu não sabia é que cada passo daquela aproximação tinha sido planejado com cuidado. Cada elogio, cada presente, cada gesto de aparente consideração, tudo parte de um roteiro que ele já tinha usado antes com outras mulheres na minha situação. Enquanto eu revivia sensações que achei que nunca mais ia ter, enquanto me sentia desejada e valorizada de novo, Pedro estava apenas colocando as peças dele no lugar certo. O jogo mal tinha começado e eu já estava perdendo sem saber. Mas como eu poderia desconfiar? Quando a solidão é tão grande que você sente o peso dela sobre suas costas cada noite, qualquer luz parece uma salvação.
mesmo que seja só o brilho falso de olhos interesseiros. Eu estava vivendo um sonho bonito com Pedro. Pela primeira vez depois que João morreu, eu me sentia viva de novo. Todas as noites, eu ia dormir pensando no próximo encontro, no próximo café, no próximo passeio. Até que um dia meu filho Marcos ligou dizendo que vinha me visitar. Fazia quase 6 meses que ele não aparecia aqui em casa. Mãe, preciso ir aí resolver umas coisas do inventário do pai. Chego na sexta à noite e fico o fim de semana. Fiquei toda contente. Arrumei o quarto dele, fiz compras, preparei todas as comidas que ele gostava desde menino. Mas esqueci de avisar Pedro. Na minha cabeça, o fim de semana seria só para mim e meu filho, como nos velhos tempos. Pedro tinha uma chave da minha casa. Ele disse que era importante caso acontecesse alguma emergência comigo. Naquele sábado de manhã, enquanto Marcos ainda dormia, Pedro apareceu de surpresa com pão quentinho da padaria e flores para mim. Bom dia, meu amor. Trouxe café da manhã pra gente. Quando ele entrou na cozinha, dei um pulo da cadeira. Nem tive tempo de explicar nada. Marcos apareceu na porta, só de bermuda, com aquela cara de quem acabou de acordar. Quem é esse? Marcos perguntou com a voz grossa. Pedro, todo educado como sempre, foi estendendo a mão para cumprimentar. Bom dia, sou Pedro Mateus, amigo da sua mãe. Você deve ser o Marcos, ela fala muito de você. Meu filho nem apertou a mão dele. Ficou olhando de Pedro para mim, de mim para Pedro, com a testa franzida. Mãe, o que está acontecendo aqui? Desde quando você tem amigos que entram na sua casa assim, com chave e tudo? Tentei explicar que Pedro era funcionário do banco, que tinha me ajudado muito com as coisas depois que João morreu, que tinha virado um amigo. Mas percebi que quanto mais eu falava, mais vermelho o rosto de Marcos ficava. Pedro, percebendo o clima pesado, disse que ia embora, que voltava outro dia. Mas antes de sair, me deu um beijo no rosto e apertou minha mão. Ligo para você mais tarde, Carmen. Quando a porta fechou, o temporal começou. Mãe, você perdeu o juízo? Um cara desses, bem mais novo, entrando na sua casa como se fosse da família? Ele tá de olho no seu dinheiro. Só pode. Não fala assim, Marcos. O Pedro é um rapaz muito bom. Me ajudou quando nem você nem sua irmã estavam aqui para me ajudar. Marcos andava de um lado para o outro na cozinha, passando a mão no cabelo igual o pai fazia quando estava nervoso. Mãe, por favor, você acha mesmo que um cara jovem assim está interessado numa senhora de 62 anos por quê? Por amor? Acorda! As palavras dele me cortaram como faca. Era exatamente o que eu mesma pensava no início, mas tinha enterrado bem fundo dentro de mim. Ouvir meu filho dizendo aquilo em voz alta doeu demais. Você não sabe de nada, Marcos. O Pedro gosta de mim. Ele me respeita, me valoriza. Ele quer seu dinheiro, mãe. É golpe. Você não vê essas histórias no jornal toda hora? Homens jovens que se aproximam de idosas ricas e depois somem com tudo? Eu não queria ouvir. Tapei os ouvidos como criança. Falei que ele estava com ciúmes, que não queria me ver feliz, que só aparecia de 6 em 6 meses e queria controlar minha vida. Vocês quase nunca me visitam, mas querem mandar na minha vida. Pedro é o único que me dá atenção de verdade. O fim de semana que devia ser de reencontro virou um pesadelo. Marcos ligou para a irmã e os dois ficaram cochichando, me olhando com pena. Ouvi ele falando no telefone. Aline, a mamãe está sendo enganada por um golpista. Temos que fazer alguma coisa. No domingo à tarde, meu celular não parava de tocar. Era Pedro, querendo saber como eu estava. Atendi escondida no banheiro como adolescente. Tá tudo bem, Carmen? Seu filho ainda está bravo? Está sim, Pedro, mas ele vai embora amanhã cedo. Podemos nos ver depois? Claro, meu amor. Estou com saudades. Quando saí do banheiro, Marcos estava na porta do corredor. Era ele, né? Esse tal de Pedro? Nem respondi. Passei direto por ele e fui pro meu quarto. Nessa noite, nem descemos para jantar. Eu com raiva, ele com preocupação. Na segunda de manhã, antes de ir pro aeroporto, Marcos tentou mais uma vez. Mãe, eu e a Aline estamos preocupados. Esse rapaz apareceu do nada na sua vida, já tem até chave da casa. Por favor, tenha cuidado. Não faça nenhuma loucura. Não assine nada que ele te pedir. Seu pai me deixou bem de vida, Marcos. E o dinheiro é meu para usar como eu quiser. Justamente, mãe. É seu. Não desce aproveitador. Ele foi embora triste.
Eu fiquei com peso na consciência, mas também com raiva. Pedro voltou naquela mesma tarde, trazendo um buquê enorme de rosas e chocolates importados. Não gostei do seu filho, Carmen. Ele me olhou como se eu fosse um criminoso. Ele só está preocupado comigo, Pedro. É normal. Preocupado? Ou com medo de perder a herança? Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Seria isso? Meus filhos estavam mais preocupados com o dinheiro que iam herdar do que comigo? 2 semanas depois, foi a vez da minha filha Aline aparecer de surpresa. Ela nem avisou que vinha. Simplesmente tocou a campainha numa terça-feira à tarde. E, para meu azar, Pedro estava lá, cozinhando para mim. Quando Aline viu ele de avental na minha cozinha, o queixo dela caiu. Então é verdade. Marcos não estava exagerando. Pedro, sempre educado, foi falar com ela. Mas Aline estava ainda mais dura que o irmão. Mãe, podemos conversar a sós? Pedro saiu da cozinha, dizendo que ia ao mercado comprar mais ingredientes para o jantar. Assim que a porta fechou, Aline explodiu. Que loucura é essa, mãe? Marcos me contou, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Uma mulher da sua idade com um homem jovem assim. As pessoas estão comentando, sabia? Que pessoas, Aline? Quem está falando da minha vida? Tia Zuleika me ligou preocupada. Disse que vê esse rapaz entrando e saindo daqui a toda hora, que você mudou, que está gastando dinheiro com ele. Fiquei mais chateada ainda. Zuleika era minha vizinha há mais de 30 anos. Achei que era minha amiga. E agora estava espalhando fofoca sobre mim? Ele só quer seu dinheiro, mãe. Por favor, abra os olhos. A conversa foi igual a que tive com Marcos, só que pior. Aline chorou. Eu gritei. Ela ameaçou chamar um advogado para me proteger de mim mesma. Acabei mandando ela embora da minha casa. Vocês só pensam no dinheiro que vão herdar. Nenhum de vocês se importa com a minha felicidade. Aline saiu chorando. Pedro voltou 1 hora depois. Me encontrou no sofá com os olhos inchados. Sentou do meu lado, passou a mão no meu cabelo. Não fique assim, meu amor. Eles não entendem o que temos. Talvez seja melhor mantermos nossa relação mais discreta, só para evitar esses problemas. Concordei com ele. Mas no fundo, uma vozinha pequena começou a perguntar: e se meus filhos estiverem certo? Naquela noite, deitada na cama, lembrei da cara de preocupação de Marcos, das lágrimas de Aline. Será que eles estavam realmente preocupados comigo? Ou será que Pedro tinha razão e eles só estavam com medo de perder a herança? Decidi que ia provar para eles que estavam errados. Pedro me amava de verdade, e eu ia mostrar isso para todo mundo. Mal sabia eu que aquela briga com meus filhos era só o começo dos meus problemas. Depois da briga feia com meus filhos, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Mas Pedro sabia direitinho como me fazer esquecer das dúvidas. No dia seguinte, ele me convidou para um passeio diferente. Vamos dar uma volta, Carmen? Preciso te mostrar uma coisa que eu gosto muito. Pedro me levou até uma concessionária de carros importados. Eu nunca tinha entrado num lugar daqueles. Os carros brilhavam tanto que pareciam espelhos. Tinham preços que me davam tontura só de ver. Esse aqui é meu sonho, ele disse, apontando para um carro preto todo elegante. Um BMW Série 5. Um dia ainda vou ter um desses. O vendedor veio conversar com a gente, achou que éramos mãe e filho querendo comprar um carro novo. Pedro não corrigiu o homem, só sorriu educado. O vendedor insistiu para a gente dar uma volta no tal carro. Pedro olhou para mim com aqueles olhos de menino que ganhou doce. Posso, Carmen? Ele parecia tão feliz sentado no banco do motorista, passando a mão no volante, apertando os botões. Nunca tinha visto Pedro tão animado. No caminho de volta para casa, ele falou várias vezes do carro. Um dia vou trabalhar muito e conseguir comprar um daqueles. Aí levo você para passear, meu amor. Eu sorri, mas não falei nada. Dentro de mim, uma ideia maluca começou a nascer. E se eu desse aquele carro de presente para ele? Eu tinha dinheiro guardado, e ver Pedro feliz daquele jeito me dava uma alegria que eu não sentia faz tempo. 1 semana depois, Pedro me ligou no meio da tarde. A voz dele estava diferente, meio triste. Carmen, não vou poder te visitar hoje. Meu carro quebrou no meio da avenida. Vou ter que chamar guincho, ver o que aconteceu. Tá tudo bem com você, Pedro? Não se machucou? Tô bem,
Mas o carro, acho que foi o motor, vai custar uma fortuna para consertar e eu preciso dele para trabalhar. Ele não pediu nada, mas eu senti que era minha chance de retribuir tudo que ele vinha fazendo por mim. Pedro, eu posso te ajudar. Tenho um dinheiro guardado. Não, Carmen, de jeito nenhum. Eu nunca pediria seu dinheiro. Vou dar um jeito. Quanto mais ele recusava, mais eu insistia. No fim, falei a ideia que estava guardada na minha cabeça. E se em vez de consertar aquele carro velho, a gente comprasse um novo para você? Aquele que você mostrou outro dia. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz de Pedro bem baixinha. Você faria isso por mim, Carmen? Faria sim. Você me deu tanta alegria. Quero te ver feliz também. 2 dias depois, eu estava assinando os papéis de compra do tal BMW. Custou quase todo o dinheiro que eu tinha na poupança, mas o sorriso de Pedro valia cada centavo. Ele chorou quando recebeu as chaves, me abraçou forte, me cobriu de beijos. Você é o maior presente que a vida me deu, Carmen. Um dia vou te recompensar por tudo isso. As semanas seguintes foram de pura alegria. Pedro me levava para passear no carro novo, me apresentava para os amigos dele, me fazia sentir jovem de novo. Meus filhos ligaram algumas vezes, mas eu nem contei do carro. Sabia que iam brigar comigo. Um dia, Pedro chegou na minha casa todo animado, com uns papéis na mão. Carmen, preciso te contar uma coisa incrível. Surgiu uma oportunidade de investimento que vai multiplicar nosso dinheiro. Ele explicou que um amigo do banco tinha acesso a uns investimentos especiais, com rendimento muito maior que a poupança. Falou de ações, de empresas, de lucros, coisas que eu mal entendia. Mas, Pedro, eu já gastei quase todo o meu dinheiro da poupança com o carro. Eu sei, meu amor. Mas você ainda tem os investimentos que seu marido deixou, não tem? Aqueles que rendem tão pouquinho. Era verdade. João tinha deixado um dinheiro aplicado que eu nem mexia. Só via o saldo aumentar pouquinho a cada mês. Pedro me explicou que se tirasse esse dinheiro e aplicasse onde ele estava sugerindo, em poucos meses ia duplicar, talvez até triplicar. A gente pode ficar rico juntos, Carmen. Ter uma vida ainda melhor. Confesso que fiquei com medo. Era muito dinheiro. E se desse errado? Não precisa ser tudo de uma vez, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Começa com um pouco para você ver como funciona. Acabei aceitando. Fomos juntos ao banco, tirei uma parte do dinheiro dos investimentos antigos. Pedro me ajudou a preencher os papéis para transferir para tal empresa de investimentos. O nome era complicado, cheio de palavras em inglês. Ele garantiu que era tudo seguro. Daqui a 60 dias, você já vai ver o primeiro retorno. Vai ficar impressionada. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei pensando na cara que João faria se soubesse que eu tinha tirado o dinheiro que ele juntou a vida toda para colocar num investimento que nem conhecia direito. Mas aí lembrei que Pedro trabalhava no banco. Entendia dessas coisas. Ele não ia me enganar. Passaram-se os 60 dias e nada do retorno que Pedro tinha prometido. Quando perguntei, ele disse que o mercado estava passando por um momento difícil, que precisava de mais tempo, que era normal. Calma, Carmen. Essas coisas de investimento são assim mesmo, tem altos e baixos. Acreditei nele, claro. Até que um dia, Pedro veio com outra proposta. Surgiu outra oportunidade, ainda melhor que a primeira. Mas precisamos agir rápido. Dessa vez, ele queria que eu tirasse todo o resto do dinheiro dos investimentos antigos. Falou que era uma chance única, que podíamos comprar parte de uma empresa que ia crescer muito. Não sei não, Pedro. Já faz 3 meses que coloquei o primeiro dinheiro e até agora não vi nada voltar. É porque o valor era pequeno, Carmen. Com um valor maior, os resultados aparecem mais rápido. Eu não entendia nada dessas coisas de investimento. Para mim, dinheiro seguro era guardado na poupança ou em título do governo, como João fazia. Mas Pedro falava com tanta certeza, com tanto entusiasmo. Ele prometia que íamos ficar ricos juntos. Eu acreditei porque queria acreditar. Acabei tirando quase todo o resto do dinheiro. Só deixei uma reserva pequena para emergências. Dessa vez, Pedro disse que ia cuidar de tudo, que eu nem precisava ir ao banco com ele. Assinei uns papéis que ele trouxe para casa, autorizando a transferência. Nos meses seguintes,
toda vez que eu perguntava sobre o dinheiro, Pedro tinha uma desculpa diferente. Ora era o mercado que estava instável, ora era uma mudança nas regras do governo, ora era que precisava esperar mais um pouco. Investimento é assim mesmo, Carmen. Tem que ter paciência. Comecei a ficar preocupada de verdade quando tentei usar meu cartão no supermercado e ele foi recusado por falta de saldo. Como assim? Eu sempre deixava dinheiro na conta corrente. Liguei pro Pedro na hora. Deve ser engano do banco, meu amor. Quando eu chegar aí hoje à noite, verifico para você. Mas ele não apareceu aquela noite, nem atendeu minhas ligações. Só mandou uma mensagem dizendo que tinha surgido uma emergência no trabalho. Foi a primeira noite, depois de muitos meses, que aquela vozinha de dúvida voltou com força total na minha cabeça. E se meus filhos estivessem certos? E se Pedro estivesse mesmo me enganando? Não, não podia ser. Ele me amava. Ele sempre dizia isso, sempre me tratava com carinho. Devia ser só uma fase difícil mesmo, como ele falava. Mas a dúvida já estava plantada. E ia crescer muito mais nos dias seguintes. Eu estava com aquela pulga atrás da orelha, mas ainda não queria acreditar que Pedro pudesse me enganar. A gente se conhecia há quase um ano. Ele dormia na minha casa quase todo dia. Conhecia meus gostos, meus medos, minhas histórias. Como alguém podia fingir amor por tanto tempo? Numa terça-feira de manhã, estava eu estendendo roupa no quintal quando ouvi alguém me chamando do outro lado do muro. Psiu, Carmen, tá aí? Era Zuleika, minha vizinha de mais de 30 anos. Depois da visita da minha filha Aline, eu tinha ficado com raiva da Zuleika, por ela ter falado da minha vida para minha filha. Fazia semanas que a gente mal se cumprimentava. Tô aqui, Zuleika. Que foi? Preciso falar com você. Coisa séria. Posso entrar um pouquinho? Abri o portão com má vontade. Zuleika entrou com aquela cara de quem vai dar notícia ruim. Sentamos na área dos fundos, debaixo do pé de acerola. Ofereci um café, mas ela nem quis. Carmen, sou sua amiga há mais de 30 anos. Você sabe que eu nunca falaria nada para te magoar. Só se fosse muito importante. Meu coração já começou a bater mais forte. Eu sabia que vinha bomba. Fala logo, Zuleika. O que aconteceu? Eu vi seu namorado ontem no shopping Iguatemi. E daí? Ele não pode ir no shopping? Ele não estava sozinho, Carmen. Tava com uma moça jovem, bonita. Os dois andando de mãos dadas, se beijando nas escadas rolantes. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Mas logo veio a raiva. Você tá inventando isso, Zuleika. Tá com inveja porque tem um companheiro e você não. Zuleika nem se abalou com minha grosseria. Abriu a bolsa e tirou o celular. Eu sabia que você não ia acreditar, por isso tirei uma foto, de longe, mas dá pra ver que é ele. Olhei a foto tremendo. Era Pedro mesmo, não tinha como negar. Tava abraçado com uma moça que devia ter uns 25 anos, cabelo comprido, magra, toda arrumada. Os dois entrando numa loja de roupa cara. Isso não prova nada, eu disse, tentando me convencer. Pode ser uma prima, uma amiga. Eu passei perto deles na praça de alimentação, Carmen. Ouvi a conversa. Ela não chamava ele de Pedro. Chamava de Ricardo. Ricardo? Isso mesmo. E falou assim: Amor, quando vamos ver o apartamento que você falou? Já dá para dar entrada com o dinheiro da velha que pagou seu carro? Meu corpo ficou mole. Tive que me segurar na cadeira para não cair. A velha que pagou o carro era eu. Você tá mentindo, Zuleika. Tá querendo me deixar mal com o Pedro. Por que eu ia querer isso, Carmen? Sou sua amiga. Tô preocupada. Todo mundo na rua comenta que esse rapaz tá te enrolando. Só quer seu dinheiro. Todo mundo na rua? Quer dizer que tão falando de mim pelas costas? Não é falar de você, é preocupação. João não ia querer ver você sendo enganada assim. Aquilo foi demais para mim. Mandei Zuleika embora da minha casa. Gritei com ela, disse coisas horríveis. Falei que ela tinha inveja da minha felicidade, que estava inventando história porque era uma velha fofoqueira e sozinha. Ela saiu chorando, mas antes de ir disse: Um dia você vai ver que eu tô falando a verdade, Carmen. E nesse dia, lembra que estarei aqui para te apoiar, não para dizer eu te avisei. Fiquei o resto do dia andando pela casa, olhando aquela foto que Zuleika tinha mandado pro meu celular antes de ir embora. Podia ser um primo de Pedro, um amigo parecido, mas no fundo do meu coração,
Eu sabia que era ele. À noite, quando Pedro chegou, tentei agir normal. Preparei o jantar que ele gostava, coloquei uma roupa bonita. Mas quando ele me abraçou, não senti mais aquele calor gostoso de antes. Senti um frio na barriga, uma desconfiança. Durante o jantar, criei coragem e perguntei: Pedro, onde você estava ontem à tarde? Ele nem piscou. No banco, trabalhando. Tive uma reunião que durou a tarde toda. Por quê? Nada não. É que uma amiga achou que tinha te visto no shopping Iguatemi. Pedro riu, tranquilo como sempre. Deve ter confundido. Eu estava enfurnado numa sala com o ar-condicionado quebrado, suando em bicas, enquanto meu chefe falava de metas. Ele mentiu olhando nos meus olhos. Foi nessa hora que eu comecei a acreditar que tudo podia ser mentira mesmo. Naquela noite, enquanto Pedro dormia, fiquei acordada pensando em tudo. No carro caríssimo que comprei para ele. No dinheiro que tinha mandado para os tais investimentos que nunca davam retorno. Nas desculpas cada vez mais complicadas quando eu perguntava do dinheiro. A dúvida é como uma semente que cresce devagar. Uma vez plantada, não tem como arrancar. Na manhã seguinte, quando Pedro saiu dizendo que ia trabalhar, peguei um táxi e fui até o Banco do Brasil, onde ele dizia que trabalhava. Nunca tinha ido lá, sempre ia em outra agência. Entrei e perguntei por ele na recepção. Pedro Mateus? Trabalha aqui? A moça olhou no computador. Não temos nenhum funcionário com esse nome, senhora. Mas ele trabalha aqui há mais de 1 ano. Me atendeu várias vezes. A moça chamou o gerente. Expliquei tudo de novo. O homem foi paciente. Senhora, não temos nenhum Pedro Mateus trabalhando aqui, nem nunca tivemos nos últimos 5 anos que estou nesta agência. Saí do banco com as pernas bambas. Pedro não trabalhava lá. Nunca tinha trabalhado. Tudo era mentira. Voltei para casa arrasada, sem saber o que fazer. Liguei para o meu filho Marcos, mas o celular dele estava desligado. Pensei em ligar para a Aline, mas tive vergonha. Eles tinham me avisado, e eu não quis ouvir. Passei o dia todo sentada na sala, olhando para o nada. Quando Pedro chegou à noite, fingi que estava tudo bem. Ele percebeu que eu estava diferente, perguntou o que tinha acontecido. Nada não, só uma dor de cabeça. Quer que eu prepare um chá para você? Quero sim. Enquanto ele estava na cozinha, olhei a carteira dele que tinha deixado em cima da mesa. Dentro, encontrei um cartão de visita com o nome Ricardo Alves, consultor financeiro. Era a mesma foto de Pedro, mas com outro nome. Naquela hora, meu mundo desabou de vez. Não tinha mais como negar. Eu tinha sido enganada. Por quase 1 ano, tinha amado um homem que nem existia de verdade. Guardei o cartão de volta na carteira dele antes que voltasse da cozinha. Tomei o chá que ele me deu, fingindo que nada tinha mudado. Mas por dentro, eu estava em pedaços. Pedro, aquele dinheiro que coloquei naqueles investimentos, quando você acha que vou ver algum retorno? Ah, meu amor, o mercado ainda está instável. Talvez mais uns 2 ou 3 meses. Mais mentiras. Sempre mentiras. Quando ele foi dormir, fiquei na sala, pensando no que fazer. Podia confrontar ele, mas e se ele ficasse violento? Podia chamar a polícia, mas que provas eu tinha? Ia ser minha palavra contra a dele. Foi então que decidi. Ia descobrir tudo sobre ele. Toda a verdade. E para isso, precisava continuar fingindo que acreditava nele. Naquela noite, sentada sozinha no escuro da sala, chorei como não chorava desde a morte de João. Mas não eram lágrimas só de tristeza. Eram de raiva também. Raiva de mim mesma por ter sido tão boba, tão cega. E pela primeira vez, pensei que talvez precisasse de ajuda profissional para resolver essa situação. Nos dias seguintes, eu virei uma atriz. Continuei tratando Pedro como se nada tivesse mudado. Fazia comida, sorria, aceitava os beijos dele, mas por dentro, meu coração estava sangrando. Cada carinho que ele me fazia agora parecia falso. Cada palavra de amor soava como mentira. Uma noite, Pedro estava dormindo profundo depois de tomar umas taças de vinho que eu fiz questão de servir. Saí da cama bem devagarzinho e fui atrás do celular dele. Ele sempre dormia com o aparelho debaixo do travesseiro, mas dessa vez tinha deixado na mesinha da sala, carregando. Eu nem sabia direito mexer nessas coisas, mas ia tentando.
O celular estava bloqueado, precisava de senha. Tentei a data de nascimento que ele tinha me dito, nada. Tentei os últimos números do CPF dele, também nada. Então lembrei que uma vez ele tinha usado meu nome como senha de alguma coisa. Digitei Carmen e abriu. Meu coração disparou. Era como se estivesse entrando num lugar proibido, mas eu precisava saber a verdade. Comecei a olhar as mensagens. Tinha um monte de conversas com nomes de mulher. Abri uma que se chamava Marlene. As mensagens eram iguaizinhas às que ele mandava para mim no começo. Bom dia, dona Marlene. Como a senhora está hoje? Espero que tenha dormido bem. A senhora é especial, dona Marlene. Nunca conheci uma mulher com tanta classe. Meu estômago revirou. Olhei a data das mensagens. Eram de 3 meses atrás, quando ele já estava comigo. Segui lendo e vi que ele marcava encontros com essa Marlene nos mesmos dias que dizia para mim que ia trabalhar até tarde. Abri outra conversa com uma tal de Lourdes. Mesma coisa. Os mesmos elogios, as mesmas palavras doces, até frases idênticas às que ele usava comigo. E no meio das mensagens, pedidos de dinheiro. Dona Lourdes, surgiu um investimento maravilhoso, mas preciso fazer o depósito até amanhã. A senhora poderia me ajudar? Prometo que vai render muito. Fui olhando conversa por conversa. Tinha pelo menos 5 mulheres diferentes que ele chamava de meu amor e minha rainha. Mulheres que, pelo jeito das conversas, deviam ser todas mais ou menos da minha idade, viúvas ou sozinhas. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não fazia barulho para não acordar ele. Aquela dor era diferente de qualquer coisa que já tinha sentido. Nem quando João morreu, doeu assim, porque a morte é parte da vida, mas traição é escolha. Depois das mensagens, fui olhar as fotos. Tinha um monte dele com uma moça jovem, a mesma da foto que Zuleika tinha me mostrado. Eles em praias, em restaurantes, abraçados na cama. E o pior, tinha fotos do carro que eu comprei para ele, com a moça posando na frente, fazendo sinal de joinha com a legenda: olha o presente que a velhinha deu pro meu amor. Também achei fotos dele em viagens que eu nem sabia que ele tinha feito. Praias, hotéis de luxo, restaurantes caros. Nas datas, vi que eram dias que ele tinha me dito que estava viajando a trabalho. Continuei fuçando e encontrei uma pasta com fotos da minha casa. Fotos das coisas de valor que eu tinha. A prataria que era da minha mãe, os quadros que João colecionava, até fotos dos documentos da casa. Como se ele estivesse fazendo um inventário de tudo que poderia levar. Quando cheguei na conversa dele com a tal moça jovem, que no celular estava salva como amor, meu coração quase parou. Eles falavam abertamente sobre mim. Tô indo ver a velha agora. Que saco, ela quer que eu jante lá hoje. Só mais um tempo, amor. Logo a gente pega o resto do dinheiro dela e some daqui. Ela já tá desconfiando dos investimentos. Vou ter que bolar outra história. Por que você não convence ela a passar a casa pro seu nome? Diz que é para facilitar quando vocês casarem. Casar? Ele tinha falado de casamento com a moça, mas nunca tinha tocado nesse assunto comigo. Na mesma conversa, descobri que os dois planejavam abrir um negócio com o dinheiro que tiravam de mim e de outras mulheres. Uma boate na praia, em Jericoacoara. Quase vomitei ali mesmo. Mas respirei fundo, tirei algumas fotos das conversas com meu próprio celular e coloquei o aparelho dele de volta exatamente onde estava. Voltei para a cama me sentindo suja. Deitei o mais longe possível dele, encolhida na beirada. De manhã, agi como se nada tivesse acontecido. Fiz café, sorri, dei beijo de despedida quando ele saiu para trabalhar. Mas assim que a porta fechou, desabei no chão da cozinha, chorando como criança. Cada beijo dele agora me dava nojo, mas eu fingia que estava tudo bem. Precisava descobrir toda a verdade. Naquele mesmo dia, fui até a casa da Zuleika. Ela abriu a porta e, sem eu dizer nada, me abraçou forte. Chorei mais ainda. Você estava certa, Zuleika. Ele tá me enganando. Tá me roubando. Zuleika não disse, eu te avisei. Só me levou para dentro, me deu um chá e ouviu tudo o que eu tinha para contar. Quando terminei, ela pegou na minha mão. Carmen, você precisa denunciar esse homem. Ir na polícia. Com que provas, Zuleika? Vai ser minha palavra contra a dele.
Vão achar que sou só uma velha despeitada porque o namorado mais jovem não queria mais ela. Então contrata alguém para investigar ele direito. Um detetive particular. Nunca tinha pensado nisso. Detetive particular era coisa de filme para mim. Mas Zuleika já estava com o celular na mão. Meu sobrinho foi roubado ano passado e contratou um detetive que descobriu tudo. Vou te dar o número. Foi assim que conheci seu Mário. Um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho, jeito calmo. Ex-policial que agora trabalhava como detetive particular. Marquei de encontrar com ele no mesmo dia, num shopping longe da minha casa, para Pedro não me ver. Contei tudo pro seu Mário. Mostrei as fotos que tinha tirado do celular de Pedro. Ele ouviu sem me julgar, sem fazer cara de pena. Tratou o caso como trabalho, não como o drama de uma velha enganada. A senhora fez certo em não confrontar ele ainda. Vamos reunir provas sólidas primeiro. Vou investigar o passado dele, ver se tem boletins de ocorrência, outros golpes. O senhor acha que consegue descobrir quem ele é de verdade? Dona Carmen, em 30 anos de profissão, nunca deixei um caso sem solução. A verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Voltei para casa mais leve, mesmo com toda a dor. Estava fazendo algo, não só chorando pelos cantos. Pedro chegou tarde naquela noite. Disse que teve reunião. Eu sorri, preparei jantar, perguntei como foi o dia. Por dentro, estava contando os minutos para ele ir embora da minha vida. Nos dias seguintes, continuei meu teatro. Era estranho como eu, que sempre fui tão sincera a vida toda, agora conseguia mentir tão bem. Talvez porque, pela primeira vez, eu estava mentindo para um mentiroso. Seu Mário me ligava todo dia com alguma novidade. Pequenas descobertas que iam montando o quebra-cabeça de quem era realmente o homem que dormia na minha cama. E cada descoberta me deixava mais horrorizada. Foram 2 semanas de angústia esperando as descobertas do seu Mário. Todo dia eu recebia uma ligação dele com mais alguma informação sobre Pedro. Ou melhor, sobre Ricardo, que era o verdadeiro nome dele. Numa quinta-feira, seu Mário pediu para a gente se encontrar pessoalmente. Disse que tinha descoberto coisas importantes que não dava para falar por telefone. Marcamos num café longe da minha casa. Quando cheguei lá, seu Mário já estava me esperando numa mesa do canto. Na frente dele tinha uma pasta grossa cheia de papéis. Ele levantou para puxar a cadeira para mim, um gesto de educação que agora me lembrava Pedro e me dava enjoo. Dona Carmen, a senhora precisa estar preparada. O que descobri não é nada bonito. Respirei fundo e disse que estava pronta para ouvir tudo. Seu Mário abriu a pasta e começou a me mostrar os documentos. Primeiro, o nome verdadeiro dele é Ricardo Alves Ferreira, não Pedro Mateus, como ele te falou. Ele tem 38 anos, não 35. Nasceu no Rio de Janeiro, mas saiu de lá há 3 anos depois de aplicar golpes parecidos em pelo menos 4 senhoras de idade. Seu Mário me mostrou recortes de jornal e impressões de sites de notícias com fotos de Ricardo. Era o meu Pedro, só que de cabelo mais comprido e sem barba. Ele tem passagem pela polícia por estelionato, falsidade ideológica e até uma acusação de agressão contra uma das vítimas que descobriu o golpe. Meu coração apertou. Então ele podia ser violento? Tive medo de estar morando com um homem capaz de me machucar. Dona Carmen, ele é foragido da Justiça do Rio. Tem um mandado de prisão contra ele que nunca foi cumprido porque ele fugiu para cá e mudou de identidade. Como é que ele consegue trabalhar no banco, então? Ele nunca trabalhou em banco nenhum, Dona Carmen. Ele tem documentos falsos muito bem feitos. Usa esses documentos para se aproximar de mulheres idosas, geralmente viúvas ou divorciadas, que têm bens. Cada palavra do seu Mário era como uma facada no meu peito. Não era só eu. Eram várias mulheres que ele enganou do mesmo jeito. Aqui em Fortaleza, consegui identificar pelo menos 3 outras senhoras que ele abordou nos últimos 2 anos. 2 delas perderam dinheiro, mas não tanto quanto a senhora. A outra percebeu o golpe antes e denunciou. Mas como ele usa documentos falsos, a polícia não conseguiu pegá-lo. E aquela moça do shopping? A que minha vizinha viu com ele? O nome dela é Vanessa. Ela é a namorada dele de verdade. Os 2 estão juntos há 5 anos. Ela sabe de tudo. Participa dos golpes. É ela quem administra o dinheiro que ele consegue das vítimas. Fechei os olhos, tentando segurar as lágrimas. Então aquela moça jovem e bonita ria de mim junto com ele? Os 2 planejavam tudo juntos? Onde ele mora de verdade, seu Mário?
Ele passa algumas noites fora da minha casa. Eles têm um apartamento alugado no Meireles, área nobre. Um lugar caro, dona Carmen. Pago com o dinheiro das vítimas como a senhora. Seu Mário abriu uma pasta com fotos. Era Ricardo e Vanessa entrando e saindo de um prédio bonito, com porteiro e tudo. Nas fotos seguintes, os dois num restaurante caro, brindando com taças de champanhe. Isso foi na semana passada, dona Carmen. No dia que ele disse para a senhora que ia viajar a trabalho, senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Enquanto eu ficava sozinha em casa, preocupada se ele estava bem na tal viagem de trabalho, ele estava comemorando com a namorada de verdade, gastando meu dinheiro. E tem mais, dona Carmen. Eles estão planejando abrir um negócio em Jericoacoara, uma boate na praia. Já deram entrada no aluguel do espaço e começaram a comprar equipamentos. Tudo com o dinheiro que ele tirou da senhora e das outras vítimas. Isso quer dizer que meu dinheiro, aquele que ele disse que tinha investido, acabou, dona Carmen. Ele e a namorada já gastaram praticamente tudo. Compraram carro, roupas de marca, fizeram viagens e o que sobrou estão usando para montar esse negócio. Nessa hora não consegui segurar o choro. Era uma mistura de tristeza, raiva, vergonha. Tanto dinheiro que João tinha economizado a vida toda, jogado fora nas mãos daquele bandido. Não era só meu dinheiro que ele queria roubar, era minha dignidade também. Seu Mário me deu um lenço e esperou eu me acalmar. Depois, continuou. Tem ainda uma coisa mais séria, dona Carmen. Nas conversas que consegui interceptar entre ele e a namorada, eles estão planejando o próximo passo. Que próximo passo? Eles querem a sua casa. Como o dinheiro já acabou, agora eles querem que a senhora passe a escritura da casa para o nome dele. Meu sangue gelou. A casa era o único bem de valor que ainda me restava. A casa que João tinha comprado com tanto sacrifício, que era a herança que eu ia deixar para os meus filhos um dia. E como eles pretendem fazer isso? Pelo que entendi das conversas, ele vai propor casamento para a senhora. Vai dizer que, como vocês vão se casar, faz sentido colocar a casa no nome dos dois, para facilitar a papelada depois. Ou vai inventar alguma história sobre precisar da casa como garantia para recuperar o dinheiro dos investimentos. Casamento? Ele ia chegar a esse ponto? Uma parte de mim queria acreditar que pelo menos um pouquinho do que vivemos era verdade, que nem tudo tinha sido mentira. Mas agora via que tudo, absolutamente tudo, tinha sido calculado. O que eu faço agora, seu Mário? Vou na polícia? A senhora pode fazer isso, mas tem um problema. Vai ser difícil recuperar o dinheiro. Ele já gastou quase tudo. E como foi a senhora que fez as transferências por vontade própria, na hora de provar o crime, os advogados dele podem dizer que foi doação. Então não tem o que fazer? Ele vai sair impune de novo? Eu não disse isso, dona Carmen. Seu Mário sorriu pela primeira vez. Ele é um foragido da justiça. Tem um mandado de prisão em aberto contra ele no Rio. Se conseguirmos provar que Ricardo Alves Ferreira e Pedro Mateus são a mesma pessoa, a polícia pode prendê-lo. Foi então que seu Mário me propôs um plano. Um plano que exigiria coragem, mas que poderia não só livrar a minha casa das garras daquele bandido, como também fazer justiça por todas as outras mulheres que ele enganou. A senhora está disposta a colaborar, dona Carmen? Vai precisar continuar fingindo por mais algum tempo. Pensei nos meses que passei amando um homem que não existia. Pensei no dinheiro que João economizou a vida toda, agora nas mãos daquele casal de aproveitadores. Pensei nas outras mulheres que ele enganou antes de mim, e nas que enganaria depois, se não fosse detido. Estou disposta, seu Mário. Vamos pegar esse bandido. Naquela noite, voltei para casa diferente. A dor e a vergonha ainda estavam lá, mas agora havia algo mais. Determinação. Eu não seria apenas mais uma vítima na lista dele. Seria a que colocaria um ponto final nessa história. Quando Ricardo, nunca mais consegui pensar nele como Pedro depois daquele dia, chegou em casa, eu sorri, preparei jantar e agi como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu já estava planejando cada detalhe da armadilha que íamos preparar para ele. O caçador logo seria o caçado. O plano que seu Mário bolou era bem pensado. A gente ia usar a ganância de Pedro, quer dizer, Ricardo, contra ele mesmo, como um caçador que cai na própria armadilha.
Seu Mário já tinha falado com a polícia. Um delegado amigo dele, que cuidava de crimes contra idosos, topou ajudar. Mas precisávamos de provas fortes, pegar ele no flagrante confessando alguma coisa. A ideia era simples. Eu ia fazer Ricardo acreditar que estava disposta a passar minha casa para o nome dele. Ia fingir que estava com medo dos investimentos que não davam retorno, mas que ainda confiava nele. Ia dizer que se a casa tivesse no nome dele, talvez ele pudesse usar como garantia para recuperar o dinheiro perdido. A senhora vai precisar ser muito convincente, seu Mário me explicou. Ele precisa acreditar que a senhora ainda confia nele completamente. Eu tive que ligar para os meus filhos e contar tudo. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Marcos ficou mudo no telefone por um tempo. Depois começou a gritar de raiva. Aline chorou. Os dois queriam vir para Fortaleza na hora, mas eu pedi que não viessem ainda. Se vocês aparecerem aqui agora, ele vai desconfiar. Deixem a gente resolver isso primeiro. Eles concordaram, mas ficaram ligando todo dia para saber como as coisas estavam indo. A próxima parte do plano foi preparar a casa. Seu Mário trouxe uns aparelhinhos pequenos que eram microfones escondidos. Colocamos na sala, na cozinha, no quarto, todos os lugares onde a gente podia conversar. Também instalou câmeras bem discretas, escondidas em enfeites, relógios de parede, esses lugares que ninguém presta atenção. Quando ele falar alguma coisa comprometedora, a senhora dá um sinal. Vai mexer no cabelo 3 vezes. Aí a polícia que vai estar escondida entra em ação. No dia marcado para o jantar especial, liguei para o Ricardo e falei com a voz mais doce que consegui. Amor, quero preparar um jantar especial para nós hoje. Tenho uma surpresa para você. Má, que surpresa, Carmen? Ele perguntou, já interessado. É sobre a nossa casa. Tive uma ideia que vai resolver nossos problemas financeiros. Ele topou na hora, claro. Disse que ia trazer vinho, que chegaria às 8 da noite. Desliguei o telefone sentindo nojo, mas feliz porque ele tinha mordido a isca. Passei o dia todo preparando tudo. Fiz a comida que ele mais gostava. Picanha, aquele arroz temperado que ele sempre elogiava, salada caprichada. Arrumei a mesa com toalha bonita, velas, taças. Queria que parecesse uma noite especial de verdade. Seu Mário chegou às 5 da tarde com mais 2 policiais à paisana. Testaram todos os equipamentos, me lembraram do sinal que eu tinha que dar e se esconderam no quartinho dos fundos, que tinha entrada separada pelo quintal. A senhora está nervosa, dona Carmen? Seu Mário perguntou antes de ir para o esconderijo. Um pouco, mas mais ansiosa para acabar com isso de uma vez. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Ricardo chegou todo sorridente, com um buquê de rosas e uma garrafa de vinho caro. Me deu um beijo na boca que eu tive que aceitar sem mostrar o nojo que sentia. Você está linda hoje, meu amor. Ele disse, me olhando de cima a baixo. Eu tinha caprichado mesmo. Coloquei um vestido bonito, arrumei o cabelo, passei maquiagem. Tudo para ele não desconfiar de nada. O jantar correu como planejado. Eu fiz papel de apaixonada, ele de namorado atencioso. Falamos de coisas do dia a dia, como se tudo estivesse normal. Quando terminamos de comer, chegou a hora da surpresa. Pedro, tenho pensado muito sobre nossa situação, sobre os investimentos que não deram certo ainda. Ah, meu amor, não se preocupe com isso. Logo o mercado vai melhorar e... Não, deixa eu terminar. Eu tive uma ideia. Conversei com um advogado. Isso era mentira, claro. E ele me disse que se a casa estivesse no seu nome, você poderia usá-la como garantia para recuperar nosso dinheiro. Os olhos dele brilharam. Era quase possível ver a ganância ali. Você faria isso por nós, Carmen? Passaria a casa para o meu nome? Faria sim. Na verdade, já preparei tudo. Olha aqui. Tirei de uma gaveta um envelope com papéis dentro. Eram documentos que pareciam uma escritura, mas na verdade eram só cópias modificadas pelo seu Mário para parecer real. Ricardo pegou os papéis com as mãos quase tremendo de empolgação. Começou a ler, virou as páginas. Parecia uma criança abrindo o presente de Natal. Só precisamos assinar e a casa fica no seu nome, eu disse com um sorriso falso. Aí você resolve tudo com o banco. Carmen, você é incrível. Eu te amo tanto. Ele se levantou, me abraçou, me cobriu de beijos. Tive que fazer força para não empurrar ele.
Quando voltamos para a mesa, ele já estava com uma caneta na mão, pronto para assinar. Era a hora da armadilha. Antes de assinarmos, Pedro, ou devo dizer, Ricardo. Ele congelou. A caneta parou no ar. A cara dele mudou na hora. Do que você está falando, Carmen? Eu sei de tudo, Ricardo. Sei que você não trabalha no banco. Sei da Vanessa, sua namorada. Sei das outras mulheres que você enganou. Sei que você é foragido da Justiça do Rio de Janeiro. O rosto dele foi mudando. Aquela máscara de homem apaixonado caiu completamente. Os olhos ficaram duros. A boca se torceu num sorriso maldoso. Quem te contou essas mentiras? Foi aquela sua vizinha fofoqueira? Continuei calma, como seu Mário tinha me orientado. Não importa quem me contou. O que importa é que acabou, Ricardo. Eu quero meu dinheiro de volta. Ele riu. Uma risada fria, diferente de qualquer outra que eu tinha ouvido dele antes. Seu dinheiro? Que dinheiro, velha? Aquele dinheiro acabou faz tempo. Foi pro meu bolso, pro da minha namorada. Compramos coisas, viajamos, nos divertimos. Aquela era a confissão que precisávamos. Passei a mão no cabelo 3 vezes, o sinal combinado. Como você pôde fazer isso comigo, Ricardo? Eu confiei em você, te amei. Me amou? Ele gargalhou. Você acha mesmo que alguém como eu ia se interessar por uma velha como você? Eu tenho uma mulher linda me esperando em casa. Você foi só um trabalho chato, por sinal. Cada palavra dele era como uma facada, mas eu aguentei firme. Precisava fazer ele continuar falando. Então tudo foi mentira? Cada eu te amo, cada carinho? Claro que foi. Você acha que foi a primeira? Tenho uma lista de velhas idiotas como você, todas achando que um cara jovem e bonito como eu ia se apaixonar por elas. Nessa hora, a porta da sala se abriu. Seu Mário entrou, seguido pelos 2 policiais, todos com armas na mão. Polícia! Ricardo Alves Ferreira, você está preso! A cara de Ricardo foi de arrogância para puro pânico em 1 segundo. Ele olhou para os policiais, para mim, para os papéis na mesa. Parecia um rato encurralado. Isso é um engano. Meu nome é Pedro Mateus, eu trabalho no Banco do Brasil. Não, seu nome é Ricardo Alves Ferreira, seu Mário disse mostrando um papel. E você é procurado pela Polícia do Rio de Janeiro por estelionato e outros crimes. Ricardo tentou correr, mas não tinha para onde ir. Um dos policiais o agarrou, jogou ele no chão, colocou as algemas. Ele se debatia, gritava, sua velha idiota. Acha que alguém ia gostar de você de verdade? Ele gritou, mostrando sua verdadeira cara. Aquelas palavras doeram, mas ao mesmo tempo me libertaram. Era como se finalmente a venda caísse dos meus olhos completamente. Os policiais levantaram Ricardo do chão e começaram a levá-lo para fora. Quando passaram por mim, ele cuspiu no chão. Vai se arrepender disso, Carmen. Quando eu sair, vou atrás de você. Seu Mário colocou a mão no meu ombro. Ele não vai sair tão cedo, dona Carmen. Com as provas que temos, mais o mandado do Rio, ele vai passar um bom tempo na cadeia. Quando a porta fechou e a viatura da polícia partiu levando Ricardo, minhas pernas finalmente fraquejaram. Caí sentada no sofá, tremendo. Chorei, mas não sei dizer se era de tristeza, alívio ou raiva. Talvez um pouco de tudo. Aquela noite marcou o fim de um pesadelo. Mas também foi o começo de algo novo. Porque pela primeira vez em muitos meses, eu dormia em paz na minha própria casa. Sozinha, sim. Mas livre. 3 meses depois da prisão de Ricardo, eu fui ao fórum assistir o julgamento dele. Tava com medo, mas queria olhar nos olhos dele uma última vez. Queria ver ele pagando pelo que fez, não só comigo, mas com todas as outras mulheres que ele enganou. O juiz condenou ele a 8 anos de prisão. Somando as acusações daqui de Fortaleza com as do Rio de Janeiro, deu essa pena toda. A namorada dele, Vanessa, também foi presa como cúmplice. Pena menor, mas também vai passar uns bons anos na cadeia. Quando o juiz anunciou a sentença, Ricardo olhou para mim com um ódio que dava para sentir de longe. Eu não desviei o olhar. Pela primeira vez, não me senti intimidada por ele. Ali, algemado, usando aquela roupa de presidiário, ele parecia tão pequeno, tão insignificante.
Naquele dia do julgamento, conheci outras mulheres que ele tinha enganado. Tinha a dona Josefa, uma professora aposentada, que perdeu quase tudo que tinha. A dona Marlene, que chegou a vender um terreno que era da família dela há gerações para dar dinheiro para ele. A dona Terezinha, que ele começou a enganar logo depois que saiu da minha casa. A gente trocou o telefone, começou a conversar. Era estranho, mas reconfortante ao mesmo tempo, saber que não fui a única a cair nessa história. A gente foi criando um laço, uma amizade. Às vezes nos encontramos para tomar café e conversar. É como uma terapia em grupo, mas sem psicólogo. Só nós mesmas, entendendo o que cada uma passou. Meus filhos vieram passar um tempo comigo depois de tudo o que aconteceu. Marcos ficou 2 semanas, Aline quase 1 mês. No começo foi difícil. Eu me sentia envergonhada. Eles se sentiam culpados por não terem conseguido me proteger. Mãe, me perdoa por não ter ficado aqui com a senhora, Marcos dizia. Não tenho que perdoar, filho. Você tem sua vida. E mesmo se tivesse ficado, eu era tão teimosa que talvez nem tivesse te ouvido. Aos poucos, a gente foi curando essas feridas. Voltamos a ser uma família. Não perfeita, mas unida, mesmo com toda a distância. Quando meus filhos voltaram para as suas casas, decidi que não ia mais ficar parada esperando a vida passar. Tinha aprendido da pior maneira que precisava saber me virar sozinha nesse mundo. Primeira coisa que fiz foi me matricular num curso de informática para pessoas idosas. No começo, morria de vergonha. Ficava toda atrapalhada com o mouse, não entendia nada de internet. Mas fui aprendendo, devagarinho. Hoje já sei entrar no aplicativo do banco sozinha, fazer transferência, pagar conta. Até tenho um perfil nesse tal de Facebook para ver as fotos dos meus netos. Na primeira aula, eu tremia de medo de apertar o botão errado e quebrar o computador. Hoje, mexo nessas coisas com uma confiança que até me surpreende. O dinheiro que Ricardo levou não voltou. Era muito, mas não era tudo. Ainda tenho minha casa, minha aposentadoria e um pouquinho de reserva que João tinha deixado numa conta que Ricardo não descobriu. Não é a mesma situação de antes, mas dá para viver com dignidade. Vendi o carro que ficava parado na garagem. Nunca gostei muito de dirigir mesmo. Com esse dinheiro, fiz uma reforma na casa. Pintei as paredes de cores alegres, troquei os móveis pesados por coisas mais modernas e leves. Queria apagar qualquer lembrança de Ricardo daquele espaço. E aí um dia, passando na frente de uma academia de dança, vi um cartaz. Aulas de dança de salão para todas as idades. Sempre tive vontade de aprender a dançar, mas João não gostava. Dizia que era bobagem de gente à toa. Entrei, perguntei, e na semana seguinte já estava lá, com meu sapatinho de dança. Hoje eu danço para mim mesma, não para agradar ninguém. As aulas de dança me deram uma alegria que eu nem lembrava mais como era. Conheci pessoas novas, fiz amizades. Tem até um senhor viúvo, o seu Geraldo, que às vezes me convida para tomar um café depois da aula. É só amizade, pelo menos por enquanto. Depois de tudo que passei, aprendi a ir com calma, a conhecer bem as pessoas antes de deixar entrar na minha vida. Outra coisa importante que aconteceu. Um dia, conversando com as outras vítimas de Ricardo, tive uma ideia. Por que não criar um grupo para ajudar outras pessoas idosas a não cair em golpes como esse? Comecei pequeno, com reuniões na minha casa. Eu, Zuleika e as outras mulheres que conheci no julgamento. Depois o grupo foi crescendo. Hoje, a gente se reúne toda quinta-feira. Tem palestra de advogado, de policial, de psicólogo. Gente que vem voluntariamente falar sobre como se proteger, como reconhecer um golpista. Minha casa, que foi lugar de tanto sofrimento, agora é lugar de libertação para outras pessoas. O grupo já ajudou a impedir vários golpes. Uma senhora, uma vez, veio contar que tinha conhecido um rapaz parecido com Ricardo, com o mesmo jeito. A gente logo percebeu os sinais e ajudou ela a se afastar antes que o pior acontecesse. Minha história saiu no jornal, na televisão. No começo fiquei com vergonha, mas depois entendi que contar o que aconteceu comigo podia ajudar outras pessoas. Agora até dou palestra em centro de idosos, em igreja, em qualquer lugar que me chamem. As pessoas sempre me perguntam se tenho vergonha do que aconteceu. Digo que não. Minha história não é sobre um amor falso que levou meu dinheiro. É sobre como descobri aos 62 anos que o amor verdadeiro começa com a gente mesmo.
Hoje entendo que a maior armadilha não foi a que Ricardo preparou para mim. Foi a que eu mesma caí quando achei que precisava de alguém para me sentir completa, para me sentir amada. A verdade é que a gente precisa se amar primeiro, se valorizar, para depois dividir a vida com outra pessoa. A solidão tem um preço, sim, mas aprendi a lição e agora sou mais rica que antes. Não em dinheiro, mas em sabedoria. E essa ninguém pode roubar. Meu nome é Carmen Rocha, tenho 62 anos, e essa foi minha história. Uma história que podia ter terminado em tragédia, mas que escolhi transformar em lição. Não só para mim, mas para qualquer pessoa que esteja se sentindo sozinha, vulnerável, achando que não merece ser amada. Você merece sim. Mas o amor verdadeiro nunca vai te diminuir, nunca vai te fazer sentir pequeno, nunca vai querer te controlar ou te explorar. O amor verdadeiro te faz crescer, te faz melhor. E se você está passando por algo parecido com o que passei, lembra, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para dançar a música da sua própria vida. Oi, gente! Deixa eu me apresentar. Meu nome é Zuleika Fonseca. Tenho 68 anos. Sou vizinha da Carmen há mais de 30 anos. Moro aqui do lado, na casa amarela com as janelas azuis e aquele jardim cheio de flor que todo mundo para olhar quando passa. Sou viúva também, mas já faz 15 anos que meu antenor se foi. Deus o tenha. Vou logo dizendo, eu sempre soube que aquele tal de Pedro era pilantra. Eu tenho um sexto sentido para essas coisas, viu? Minha mãe dizia que nasci com um dom. Zuleika enxerga o que os outros não veem. Ela falava. E não é que é verdade? No primeiro dia que vi aquele rapaz entrando na casa da Carmen, já falei pro meu papagaio Louro. Anota aí, Louro. Esse moço não presta. O Louro não anotou nada, claro. Só repetiu. Moço não presta, moço não presta. Por uma semana inteira. Bicho esperto, né? Eu via tudo da minha janela. Não é que eu fique espionando, viu? É que minha janela da cozinha dá de frente pro portão da Carmen. Aí não tem como não ver quem entra e quem sai. Isso não é fofoca. É observação estratégica de segurança do bairro. O tal Pedro chegava sempre com flores, todo galanteador. Mas eu conheço esse tipo. Meu primo Abelardo era igualzinho, conquistador barato. Acabou com 5 filhos de 3 mulheres diferentes e não paga pensão para nenhum. Esse Pedro tinha o mesmo olhar de quem tá sempre calculando alguma coisa. Uma vez estava eu no supermercado, na fila do caixa, e ouvi ele falando no telefone. Disfarçadamente me abaixei para pegar uma revista, que eu nem ia comprar, só para ouvir melhor. Ele estava combinando com alguém de se encontrar num bar. A velha tá achando que vou trabalhar até tarde. Foi o que ele disse. Na hora pensei. A velha só pode ser a Carmen. Outra vez, vi ele saindo do carro novo que a Carmen comprou para ele. Mas não estava sozinho, não. Tinha uma mocinha toda produzida junto. Eles se beijaram bem na esquina. Tive até que tomar meu chá de melissa dobrado naquele dia, de tão nervosa que fiquei. Tentei avisar a Carmen várias vezes. Carmen, esse rapaz é muito novo para você. Eu dizia. Tem alguma coisa estranha nele. Mas ela não queria ouvir. Ficava toda boba quando falava dele. Parecia adolescente. Até entendo, viu? Depois que meu antenor morreu, também fiquei carente. Cheguei a sair com o dono da padaria, o seu Manuel. Mas logo vi que ele só queria que eu comprasse pão velho pelo preço do fresco. Aí mandei ele passear. Quando finalmente consegui que a Carmen me ouvisse, ela ficou brava comigo. Me chamou de invejosa, de fofoqueira. Eu, fofoqueira? Nunca! Só conto o que vejo. E olha que vejo muita coisa daquela minha janela da cozinha. No dia que contei que tinha visto ele no shopping com a tal moça, achei que a Carmen nunca mais ia falar comigo. Mas depois, quando ela descobriu a verdade, veio me pedir desculpas. Eu, claro, nem joguei na cara que tinha baravisado. Só falei umas 15 vezes. Eu te avisei, não falei? Mas com carinho, viu?
No dia da armadilha para pegar o safado, eu tava tão nervosa quanto a Carmen. Fiquei na minha janela a noite toda, de binóculo, que é do meu sobrinho. Uso só para ver passarinho. Quando vi as viaturas da polícia chegando, quase tive um troço. Acordei a rua toda gritando: "Pegaram o pilantra! Pegaram o pilantra!" No dia seguinte, todo mundo do bairro veio na minha casa saber o que tinha acontecido. Contei tudinho, nos mínimos detalhes. Alguns que eu não tinha como saber, mas imaginei que devia ter sido assim. A fila de gente era tão grande que tive que fazer 3 jarras de suco e assar 2 bolos. Acabei vendendo minhas cocadas também, que estavam encalhadas há uma semana. Hoje a Carmen e eu somos amigas de novo, graças a Deus. Participo do grupo que ela criou para ajudar outros idosos. Sou a primeira a identificar quando aparece alguém suspeito no bairro. Mês passado mesmo, desmascarei um rapaz que estava querendo aplicar golpe na dona Iracema da esquina. Bastou eu olhar para ele e dizer: "Eu te conheço de algum lugar, rapaz. Não era você naquele jornal da televisão?" O cabra saiu correndo que só se viu a poeira. Sabe o que eu acho mais engraçado? Agora, quando acontece qualquer coisa no bairro, todo mundo vem me perguntar: "Dona Zuleika viu alguma coisa?" O que a Dona Zuleika acha disso? De fofoqueira passei a ser consultora de segurança. Até o delegado do bairro já me ligou para perguntar se eu tinha visto um carro suspeito na rua. E o mais interessante é que agora a Carmen também ficou esperta. Outro dia, um vendedor bateu na porta dela querendo vender um plano de saúde. Ela chamou ele para entrar, ofereceu café e, enquanto ele não estava olhando, me mandou uma mensagem no celular: "Zuleika, vem aqui agora com alguma desculpa." Cheguei lá fingindo que precisava de açúcar e já fui fazendo um interrogatório pro rapaz. Coitado, era só um vendedor mesmo, mas saiu de lá tremendo, dizendo que nunca tinha sido tão investigado na vida. É isso, minha gente. Se tem uma coisa que aprendi com essa história toda, é que às vezes ser fofoqueira, ou como eu prefiro dizer, observadora atenta da comunidade, pode até salvar alguém de se dar mal. E agora, se me dão licença, preciso ir. Acabei de ver um carro desconhecido parando na frente da casa da dona Josefa. Vai que é outro golpista, né? Já vou pegar meu binóculo. Quer dizer, vou ver se ela precisa de alguma coisa. É o meu dever como boa vizinha.